Olá, 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 tudo bem, Bi? Chegamos aí Oi, ao Célio. 19º já episódio. Eu tô meio nômade, assim, eu gosto de mostrar cenários diferentes para as pessoas. É isso. Eu, às vezes, me sinto monótona demais, sabe? Por sua culpa, que eu falo, gente, eu tô sempre. Ah, é isso que Ai, eu que causo nas pessoa, que pessoas. vida mais monótona a minha perto da sua. Ai, meu Deus, Vai ter um vamos dia que eu vou fingir que tá estar tudo no. bem. Vai Vamos ter achar um um fundo dia. legal ainda. A gente vai achar um fundo assim, sensacional uma hora. Eu tô testando, entendeu? Bianca, um dia nós vamos, logo em breve, nós seremos ricas e uma vez por semana nós vamos pegar o nosso hoje avião para ir para Guaria, São Paulo, ir para o nosso estúdio, entendeu? E aí Isso. Arro. o sempre vai ser o mesmo. Um negócio Ah, bem receba. saio. Amém. Recebo Isso, esse xalão. isso. Recebo, aceito, agradeço. Então, em Gata, vamos continue. lá. Em continuidade ao início, né, da gente colocar o outro na nossa relação, a presença de outra pessoa no nosso mundo, que isso a gente ainda vai ficar falando ainda por muitos e muitos episódios, pelo que a gente está vendo, né, porque tem muito pano para manga aí, Muito assunto, muito muito assunto. assunto. Hoje a gente vai trazer mais uma vez um questionamento, né, dessa vez da audiência da Bianca, que é sobre o equilíbrio nas relações, né? A gente sempre busca, a gente sempre ouve e sempre fala que é necessário ter o equilíbrio nas relações, mas o que realmente é esse equilíbrio? Como que ele funciona, né? É uma coisa, tipo, alcancei o equilíbrio, pronto, vai ser sempre assim, né? Isso, muito bom, né? Não, eu adorei fazer isso, porque a gente tem muita coisa nesse equilíbrio aí para a gente conversar, mas eu vou começar falando da enquete, porque eu achei muito interessante. Eu perguntei, tem que ter equilíbrio nas relações, né? Qual que é a sua opinião? Sim e ponto, ou sim, mas na prática é bem difícil. E aí, assim, o sim e ponto, na minha opinião, quando eu coloquei sim e ponto, eu quis sim e ponto. Eu não aceito que não tenha, né? Isso para mim é o básico. E, e foi muito grande a diferença. Se eu não me engano, porque eu esqueci de olhar da última vez, mas da última vez que eu olhei estava 39% e o restante falando sim, mas na prática isso é bem difícil. Ou seja, a gente percebe que nas relações as pessoas ainda têm muita dúvida do que é esse equilíbrio, né? Para que serve esse equilíbrio? Como é que a gente alcança? O que que eu é demais reclamar? Será que eu reclamo? Eu peço coisa demais? Será que eu estou sempre pedindo coisas demais ou de menos? Ou pedem demais para mim? Enfim, eu queria falar primeiramente sobre o equilíbrio, que tudo que a gente vai buscar assim de resposta é importante na nossa vida, a gente deve buscar na natureza. Ponto. A natureza, a gente é a natureza, né? Se a gente for falar do ponto de vista químico, biológico, físico, a gente tem as mesmas moléculas, os mesmos átomos que uma árvore. O que nos diferencia de uma árvore é a nossa consciência. Então, a gente costuma falar que eu até zoo que a gente é plantinha, é uma plantinha com emoções complicadas. Mas é bem isso mesmo. Então, se a gente for ver por esse ponto de vista, a gente tem que pegar o equilíbrio. O que que a natureza quer passar para a gente como equilíbrio? Eu enxergo o equilíbrio em tudo, né? Até nas estações do ano tem um equilíbrio, porque elas são contínuas, elas são cíclicas. A gente precisa do inverno, a gente precisa do outono para deixar cair as sementes, né, no chão, folhas. A gente precisa do inverno para cobrir essas folhas, essas sementes, para que elas fiquem quentinhas e germinem. Então, a gente precisa da primavera para começar a desabrotar os primeiros frutos, flores, e a gente, todo sol gostoso, espalhar, né, todos esses frutos por aí. Então, assim, a gente é a natureza, a gente acompanha a natureza, a gente acompanha o ambiente. O equilíbrio na natureza, ele é importantíssimo. Se a gente só tivesse chuva,
a gente ia viver no meio do caos, do alagamento. Se a gente só tivesse sol, a gente viveria no meio da seca. Se a gente então, ela busca o equilíbrio em tudo. Ela precisa do sol, ela precisa da chuva, ela precisa do vento, precisa da água, precisa de tudo. Nossa natureza precisa de todos os elementos. O nosso corpo é natureza, certo? Então, nosso corpo, ele vive buscando o equilíbrio. Ele vive tentando chegar no estado de homeostase, que é quando o seu corpo fala assim, beleza, já fiz todo o meu papel e agora eu vou te rejuvenescer, agora eu posso fazer outros papéis que eu não preciso, a não ser cuidar das porcarias que você coloca no meu corpo. E aí a gente, e aí ele vai tentando, ele vai tentando. Então, o que que ele busca? O equilíbrio. A nossa mente busca o equilíbrio. A nossa mente quer ficar quietinha, ela busca sempre economizar energia. Então, visto isso, e várias outras, vamos falar, filosofias trazem isso para a gente de formas diferentes, mas visto isso, as nossas relações também buscam um equilíbrio. O que que seria o equilíbrio? É o equilíbrio, na minha opinião, entre dar e o receber, né? De tudo que eu estudo, que a gente fala assim, é, é muito fácil você falar só de uma religião quando você enfia nela, né? Você sabe exatamente as respostas que você vai dar, as coisas que você vai dar. Então, se você tem contato com outras religiões, você já começa a ver uma religião diferente, você já passa a questionar a religião que te falou aquilo, porque vai fazendo sentido de várias formas. Então, é importante a gente também ter várias relações, né? A gente precisa de várias relações para a gente entender também um pouco da gente, muito da gente, ou tudo da gente, Mais e fácil ser entender tudo. também, eu acho tudo também. Eu tento não aterrorizar muitas pessoas, gente, mas as relações, elas servem para a gente enxergar nós mesmos. E eu falo isso, e as pessoas geralmente têm tanta dificuldade em olhar isso de uma forma legal. Para mim, faz toda a diferença, porque eu aceitei. Hoje a gente estava zoando, né, Sibelinha? Aceita que dói menos, a gente aceita as nossas próprias imperfeições. É isso. Aceita que dói menos, querido, porque é mais fácil a gente olhar para elas e falar assim: tá bom, eu vou te corrigir um dia. Essa daí eu vou colocar na minha lista. Mas são várias, cara. Você vai procurar perfeição no quê? Não tem perfeição aqui nessa terra, não. Tira isso da cabeça de vocês. Mas no meu ponto de vista, o que é que eu queria trazer sobre o equilíbrio, né? Muitos questionamentos, eu faço carinho demais, a pessoa nem tchum pra mim, não sei o quê. Eu dou demais na minha relação, eu me dou e a pessoa dá o mínimo. É cobrança? Qual que é a por que, se é, qual que é o nível saudável da cobrança? Me perguntam isso, né? E aí agora eu vou trazer para nós, né, para a gente falar um pouco sobre isso. Qual que é o nível dessa cobrança? Tem que ser cobrado? Alguma coisa nas relações devem ser cobradas? O que que você quer tirar das relações que você conhece para você? E o que que você não quer, né? O que que isso traz para você também uma noção do que você quer ou não para suas relações, porque a gente pega as relações dos outros e trazem. A gente falou isso, né, no outro podcast. A gente tem o costume de trazer, né, costumes de outras relações para a nossa. Você já parou para questionar o que que você quer para a sua? Se você quer formar uma nova relação, se você nenhuma você admira, ou se nenhuma te dá referência para você seguir a sua, faça a sua. Você já pensou nisso? Faça a sua própria forma. Será que realmente um casal tem que dormir junto todos os dias? Ou isso foi uma forma que imposta lá atrás pela sociedade e a gente acostumou? Será que as relações realmente têm que ter ciúme? Isso é saudável? Essa insegurança das relações, isso é bom? Isso é normal? O que que você acha, Belinha? Vamos lá, me fala um pouco sobre o Olha, seu. o meu ponto de vista é o seguinte: para mim, quando você falou das estações do ano, você falou tudo. Porque quando a gente fala, quando eu escuto muito falar de equilíbrio no relacionamento, as pessoas falam assim, igual você disse, eu queria um relacionamento equilibrado, o relacionamento para mim é um relacionamento equilibrado, tá. Só que quando a gente traz essa coisa, a gente coloca no papel mesmo, Prática, né? relacionamento e equilíbrio, a gente coloca como sendo duas coisas estáticas.
Então, o relacionamento seria uma prateleira, o equilíbrio, uma estante, o equilíbrio seria aqueles potinhos de arroz todos organizadinhos, o embaixo do arroz o feijão, embaixo do feijão o molho. Só que, assim como a natureza, nós também somos seres mutáveis. Então, diariamente nós estamos em evolução, diariamente nós passamos por dificuldades, diariamente nós passamos por intempéries. E aí entra um detalhe: o que é efetivamente o equilíbrio? Tá, o equilíbrio é o dar e receber. E aí eu trago uma outra resposta prática. O equilíbrio, para mim, é uma via de mão dupla. Então, tudo que está indo e está voltando está saudável, está equilibrado. A partir do momento que o negócio começa a só ir ou só voltar, tem alguma coisa aí que precisa ser conversado e precisa ser alinhado. Ao mesmo tempo, desmistificando um pouco aquela questão na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza, todo relacionamento, independente de ser conjugal ou de amizade ou familiar, ele vai passar por essas 4 fases, né? A gente sempre tem, eu garanto que todo mundo que está aqui ouvindo tem alguém doente na família. Eu garanto que todo mundo que está aqui ouvindo a gente tem um exemplo de pobreza para citar no círculo próximo de amizade, seja de relacionamento, seja de família. E não pobreza, pode ser pobreza extrema, mas pobreza de espírito, pobreza financeira, né? É, pobreza de ideias, de De tristeza, conhecimento, né? É, tristeza. ao mesmo tempo, eu tenho certeza que tem pessoas ricas na sua família, no seu relacionamento, pessoas saudáveis, pessoas felizes, que veem as coisas boas em tudo, assim como pessoas tristes e melancólicas que veem coisa ruim em tudo. Essas pessoas estão erradas? Não. Na vida humana, no dia a dia humano, não existe regra. Então, não tem como eu falar assim: olha, eu tô certa, você tá errado. O meu relacionamento é saudável, o seu relacionamento é doentio. Quando a gente pega todos os relacionamentos, independente de qual seja, coloca dentro de 4 paredes, todos eles têm a sua particularidade. Mas tá, Sibeli, como que eu sei se o meu relacionamento é e está equilibrado ou não? Aí eu quero trazer um trechinho, uma frasezinha bíblica que eu carrego para minha vida, que é fazer o bem sem olhar a quem. Por quê? Quando você escolhe ter outra pessoa na sua vida, você resolve fazer o bem para ela, amanhã você pode receber esse retorno dela, ou muito provavelmente você vai receber de outra pessoa, nem sempre dela. Ao mesmo tempo, lembra das estações do ano. Esse negócio que você falou das estações do ano, para mim foi sensacional. Porque assim, todo relacionamento. Aí, pera, eu tô perdendo o raciocínio. Hoje, nós temos relações que eu vejo muito superficiais. Por quê? A gente se aprofunda muito numa relação com pessoas que muitas vezes a gente não conhece. Então, eu conheci a pessoa hoje, daqui uma semana a gente já está viajando junto, passa no final de semana, às vezes semana, no outra semana a gente já está morando junto. Mas espera, quem é essa pessoa? Né? O que essa pessoa efetivamente gosta, não gosta, até como ela age em momentos de dificuldade, como ela age em momentos de raiva, como ela age em momentos de perda. Você sabe disso? Não. Você está descobrindo já com a vida misturada. Então, pera, se você que fez essa pergunta para a gente, você que eu digo 1 milhão de pessoas, né, que a gente escuta essa pergunta sobre equilíbrio todos os dias na vida. Se você está se fazendo essa pergunta, será que meu relacionamento está equilibrado ou não? É porque você está incomodado com alguma coisa. E o Uhum. principal falha que eu vejo em absolutamente todos os relacionamentos hoje em dia se chama diálogo. As pessoas não conversam. Cara, isso não entra na minha cabeça. Eu quero morrer de Como é que você catapora. Hoje, inclusive, olha, hoje esse assunto veio a calhar, porque hoje, inclusive, eu quis morrer de catapora por falta de diálogo, entendeu? Graças a Deus não foi com o Luiz, mas eu não vou falar, porque senão já vou, entendeu? Já vou dar nome aos bois, que quando eu tô com raiva, eu acabo, entendeu? Então, assim, em todo relacionamento, cara, as pessoas não conversam, sabe? Mas você sabe que isso reflete diretamente a falta do autoconhecimento?
Porque eu percebo que as pessoas não falam as coisas porque na maioria das vezes, elas não sabem como falar, ou elas não sabem como se expressar. Às vezes elas nem entendem as coisas que elas sentem para elas realmente te falar. Às vezes é tão confuso ali, é tão assim, não parei para olhar mesmo, que a gente fica esperando uma coisa que realmente não vai ter. Você acha Sim, que as pessoas vão começar a se olhar de uma hora para outra só porque você falou para não. elas? Ó, porque esse podcast aqui é segmentado, é para as pessoas que já acordaram para se olhar, para o autoconhecimento, que tem paciência, porque é chato, tem que ficar escutando às vezes as mesmas coisas, porque a gente esquece, repete nas nossas relações. E o que eu falo? Ninguém vem na nossa vida por acaso. Os padrões repetitivos devem ser olhados porque estamos repetindo Erros padrões e dentro da crenças de gente. alguém, é. Então, assim, é uma coisa bem real esse rolê mesmo que você está falando. Porque o diálogo, ele resolve a maioria das coisas. Só que as pessoas ainda não sabem se comunicar oralmente, cara. E isso a gente percebe pelo analfabetismo funcional que a gente tem no país, né? Inclusive, eu não conheço, eu não sei das estatísticas dos outros, mas o nosso é terrível. Ou seja, as pessoas não leem coisas, elas veem imagens e acreditam naquilo, não vão atrás, ou elas nem leem as legendas de Instagram, gente, elas não leem, pessoas não leem legenda de Instagram, não leem textos. E o tanto que é massa você começar a ler as coisas. Então, assim, outro assunto, né? Mas vamos falar do geral. É tudo um reflexo, né, da falta de busca, da falta de autoconhecimento, da falta de diálogo. Então, quando a gente pensa em ter uma relação, seja ela qual for, né, até de trabalho, a gente precisa ter inteligência emocional. Hoje em dia, as empresas elas estão ensinando inteligência emocional para os seus funcionários, porque é necessário. Se você é inteligente, tem um QI alto e não tem o QE, que é uma inteligência emocional que eles falam hoje, você infelizmente não vai ser muito apto para trabalhar e lidar com coisa nenhuma, Tá porque fora. você precisa lidar com pessoas. A gente vai ter que lidar com relações o tempo todo. E as relações afetivas é mais fácil de fugir, né? Tem gente que se fecha e é isso aí, fala: "Ah, eu não quero ter relação porque eu Ai, não o sei o que, eu problema. Não, sei e o que". fala assim, eu quero outra coisa, eu quero morrer de catapora. O problema sou eu. É. Eu quero ser solteiro, eu quero ser solteiro, porque isso, eu já escutei isso muito de homens, né? Mas é lá no fundo, é porque não sabe lidar com as emoções, porque vem o ciúme e não sabe se controlar, porque tem a posse, porque tem. Então, gente, a gente precisa se olhar urgentemente. As relações estão completamente distorcidas, Então, e eu falo por como terapeuta, porque eu atendo pessoas, convivo com gente, tenho as minhas relações, né? Só que elas estão distorcidas ou elas precisam, na verdade, né, se refazerem. Eu acho que a gente precisa dar um jeito urgentemente de organizar o que que é uma relação saudável na nossa mente e buscar ser assim, para depois buscar pessoas assim, tá? Isso sim. é bem importante que eu tô falando agora, porque eu tive muito pensamento sobre isso ultimamente. Antes de querer ter pessoas assim do seu lado, você precisa ser assim, cara. E é nos detalhes, entendeu? Se você não quer uma pessoa que seja interesseira, você tem que prestar atenção no que você está se interessando por ela. Quais são os seus interesses por ela? O que que te chamou a atenção nela? Se você não quer uma pessoa que fica olhando para sua aparência, por que que você fica olhando para a aparência dos outros? Eu vou sempre trazer para o nosso questionamento, né, gato? Porque eu não consigo, gente. Eu acho que assim, eu preciso muito conversar sobre essas coisas e a gente precisa normalizar e desconstruir várias outras. O importante é você ter consciência que tá, de novo, e isso é uma coisa que a gente vai falar sempre, eu acho que a gente vai falar até o dia que a gente resolver acabar esse podcast para começar algum outro projeto, que vai ser, tá tudo dentro de você, tá tudo dentro de você. Então, para você que está num relacionamento e tá com dificuldade de se expressar, vou trazer o exemplo da Bianca. Tá com dificuldade de se expressar, não sabe como conversar com seu parceiro, como chegar nele para falar. O que eu sugiro que você faça? Dê um passo para trás. Vocês moram juntos? Moram juntos. Não tem como morar em casas separadas por condições financeiras?
Durmam na sala ou no quarto por uma semana. Durmam em quartos separados por uma semana. Eu tenho umas 2 ou 3 amigas que trabalham com terapia de casais, relacionamentos e sexólogas. O principal e o primeiro exercício que elas dão para todos os casais, independente de héteros, homos, recentes, idosos, casados, 1 mês de relacionamento, 3 anos de relacionamento, 20 anos de relacionamento. Passa uma semana sem falar com seu parceiro. Ah, mas eu que faço a comida. Então, a partir de amanhã, você vai fazer a sua comida, ele vai fazer a dele. Ah, mas ele que paga as contas. Não tem problema. Cada um faz o seu papel ali. O importante é que vocês não vão falar, não vão se tocar e não vão dormir junto. Uma semana, 7 dias. Por quê? Quando você tiver esse choque, você vai ser obrigado a olhar para você. Você vai começar a ver, tipo, eu realmente sinto falta dessa pessoa? Eu realmente preciso dele na minha vida? Eu realmente Por que gosto da eu preciso companhia dele? dele, né? Por que que eu estou com ele ou com ela? Então, assim, comecem por esse exercício. Fala, e nem precisa brigar, não. Fala assim, amor, vamos fazer um teste? Eu tô precisando de um momento sozinha para não terminar com você, porque senão eu vou te matar. Então, antes que eu te mate, eu vou passar, tipo, 2 dias deitada ali no sofá, eu vou dormir no sofá. Ou no quarto do vizinho, ou no quarto do vizinho, ó, louca. No quarto do hóspede, ou no quarto do meu filho. E No no quarto outro do dia, a vizinho é vida perigoso. normal. E durante o dia, vida normal, tá bom? Mas a gente vai dormir separado. Por quê? Você vai dar esse tempo para você e você vai permitir que a pessoa tenha um tempo para ela. Mas, Sibeli, eu E sinto às essa vezes precisa necessidade. ficar em silêncio, né? Exatamente. Sibeli, eu sinto Ficar em essa silêncio. necessidade, mas eu não moro junto com o meu namorado, a gente só namora. Tá, então vamos também dar um passo para trás. Amor, essa semana a gente não vai se ver, a gente vai se ver só no final de semana. Pode ser? Por uma semaninha. Você precisa dar esse passo para trás, porque o equilíbrio está em você. Se você não está equilibrada, nenhuma relação sua vai ser equilibrada. E outra coisa, o equilíbrio não é estável. O ser humano é um ser mutável, eu ia falar mutátil. O ser humano é um ser mutável. As estações são mutáveis, a natureza é mutável. Tem dia que você acorda bem, tem dia que você acorda depressivo, tem dia que você tá com raiva, aí você pisou no pé do cachorro, o cachorro já te deu uma mordida, você tá com dor. Principalmente nós mulheres, cara, a gente flui de acordo com a lua. Então, tipo, não tem Hormônio. como. Sabe? Tipo assim, não adianta você querer que seu parceiro seja estável e equilibrado se você não é. E nós nunca seremos, né? Nós nunca seremos perfeitos. O problema tá, mais uma vez, voltando no episódio passado, que nós fomos criados colocando no outro a expectativa de que, tendo alguém do meu lado, eu serei uma pessoa completa. Eu só serei feliz e reconhecido como uma pessoa feliz na sociedade se eu for casado e com filhos. E o cachorro. Eu vou ser 2 filhos e um cachorro. Eu só vou ser feliz se eu tiver isso. E não, cara, eu, por exemplo, cara, Sibeli falou uma coisa que você não quer na vida, ser mãe. Eu tô ótima como tia, pleníssima como tia. Já quis muito. Hoje não faz mais parte da minha vida e eu sou infeliz por conta disso? Não sou. Entendeu? Não sou, pelo contrário, graças a Deus o Luiz não pode ter filhos, então, filha, é só playground na nossa relação. Você entendeu? Entendeu? Só treinando, só o treino. Só... Só, você entendeu? É só stand de tiro aqui, não tem essa. Então, assim, Receba esse xalão. isso. Tem um post no Instagram que, assim, quando você falou da ausência de leitura, né, eu ia colocar um outro parênteses, que as pessoas acham que Instagram é a realidade, é a balsa, a enciclopédia balsa de antigamente. Mas É. lá tem um post, cara, que eu acho fenomenal. Eles colocam assim uma mulher casada e fala: esse é o dia mais feliz da minha vida. Aí coloca uma mulher solteira pegando a chave do seu apartamento e ela fala: hoje é o dia mais feliz da minha vida. Aí coloca uma mulher com filhos e ela fala: eu sou a pessoa mais realizada do mundo. Aí ela coloca uma mulher com gato e fala: eu sou a pessoa mais realizada do mundo. Então, assim, cara,
não tem padrão, não tem equilíbrio perfeito, não tem equilíbrio padronizado. Quem faz a sua felicidade é você. Questione os tem que. Você tem que, por quê? Você não tem Por que 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 eu nada, tenho que? Você não tem que nada, você não tem que nada. Adoro falar isso, você não tem que nada. né? E aí eu queria voltar à Você pergunta que tem te que me fizeram. escutar, se você É, quiser. Ah. e aí eu quero voltar na pergunta que te fizeram, Bi, que é assim, será que eu tô cobrando demais? Será que eu tô pegando no pé demais? Primeiro de tudo, você conhece a pessoa que está do seu lado? Né? Voltando um pouquinho, você sabe como ela é, como ela age quando ela está com raiva, como ela age quando ela está com fome, que não, o Luiz, ele sabe quando eu estou na TPM antes de eu entrar na TPM, pra você ter ideia. Antes de eu saber que eu estou na TPM, o Luiz já sabe, entendeu? Bota fé. Cara Antes esperto, de eu ele sabe. saber que eu estou com fome, ele já sabe que eu estou com fome, entendeu? Porque ninguém quer te ver com fome. Eu com fome, gente, eu com fome, eu fico irritada. Eu também não sou muito feliz com fome, não. Cara, eu bem alimentada e com sono, eu mal alimentada e com sono, cara, você não sai de perto. É o É, eu também não quero momento. ter ninguém perto de mim nesse momento. Você Mal alimentada. entendeu? Agora, se eu tô com fome e com sono em dia, cara, eu sou a melhor pessoa do mundo, Alimente seu não dragãozinho. é? E quem não me conhece não sabe disso, porque quem não me conhece vê a gente aqui sempre sorrindo, conversando, mas só a gente sabe, e eu vou pedir para você confirmar isso aqui, os dias que a gente gravou o podcast, que a gente fala assim, mano, a gente só vai gravar hoje, porque se não for hoje, vai pular uma semana, e não dá para pular uma semana porque a gente assumiu esse Gente, a compromisso. gente é esforçada. Nossa, a gente é muito esforçada. Eu sei, eu posso admitir esforço total, isso da Não minha é? parte. Eu E sou. eu garanto Hum, que nenhum de vocês que está ouvindo e assistindo a gente agora desconfiou e sabe e faz ideia de qual episódio é esse. deve ter uns dois. Você entendeu? Eu garanto que ninguém sabe, porque ninguém nunca nem levantou essa lebre aqui do tipo, hoje vocês não deviam estar bem, né? Porque o Rumble XYZ. Não. Então, ou seja, a gente faz aquilo que é necessário fazer e tá tudo bem, sabe? Então, assim, Adulto, é, eu porque acho que as coisas de adulto às vezes faz, não é só o que gosta, é o que precisa ser feito, entendeu? isso. E aí entra, voltando para o relacionamento. Ninguém tem que nada, porém você tem que aquilo que você se propõe a fazer, aquilo que você escolheu fazer, Prometo. né? Uhum. E às A cu- vezes, exatamente, e às vezes, gente, o amar não é só dar a sua vida para. O amar também está em deixar, tá? Vou dar o meu exemplo aqui, para ninguém falar nada, vou dar o meu exemplo aqui. Eu, por quase 3 anos, eu morei junto com um rapaz que era viciado em drogas. Ele era Tadinho. viciado em cocaína. Ele começou com a maconha, entrou na cocaína, enfim. Graças a Deus, nunca levantou a voz para mim, nunca levantou a mão para mim, sempre foi uma pessoa muito respeitosa em relação a mim, tudo está bom. Só que por 2 anos e meio que a gente morou junto, o relacionamento durou 3 anos e meio e nós moramos juntos 2 anos e meio. Desde que a gente foi morar junto, ele estava desempregado. E nesses 2 anos e meio, ai Jesus, 10 minutos. E nesses 2 anos e meio, ele nunca moveu uma palha para ir atrás de um emprego. Ele nunca moveu uma palha para pegar ações. Eu que pagava mercado, despesa da casa, financiamento do carro, viagens, passeios, restaurantes e ainda pagava a droga dele, tá? Eu conheço tudo as biqueiras ali da Zona Norte do Jaçanã, porque eu ia lá direto com ele, porque eu que tinha que pagar o traficante. O Mas dinheiro era meu, equilíbrio aí não, né? Equilíbrio zero. você entendeu? Sei, Chegou zero. num ponto que eu olhei para mim, eu olhei para mim, eu falei assim, eu tô sem amigos, eu tô sem minha família, porque eu ia falar o quê para os meus amigos? Cadê o seu marido? Ah, o meu marido tá chapado em casa, por isso que eu tô aqui sozinha. Ai, vamos viajar, vamos passear, vamos num restaurante? Ah, então, não dá, porque eu tô devendo Liz, porque eu tive que pagar o traficante a semana passada. Então, o que aconteceu? Eu me vi sem família, eu me vi longe dos meus amigos e me vi sozinha em casa, porque eu também não podia fazer nada. Eu ia fazer o quê? Com quem? Você entendeu? Então, eu cheguei num ponto que, por amar muito ele na época e por me amar mais ainda, eu decidi dar fim nesse relacionamento. Resultado, voltei para casa dos meus pais, me reergui,
comprei meu apartamento, me estabilizei financeiramente, conheci pessoas muito melhores do que ele. Não que ele tenha sido ruim, mas ele foi, eu brinco que ele foi meu pior e meu melhor relacionamento da vida, mas isso é assunto para um outro episódio. E o término também foi bom para ele, por isso que eu falo que também foi por amor a ele que eu terminei. Porque ele, depois que a gente terminou, ele procurou um psiquiatra e fez um tratamento e conseguiu largar a cocaína. Entendeu? Então, se a gente tivesse junto, eu teria me acabado financeiramente, emocionalmente, e ele também. Você Ó, entende? eu concordo plenamente e eu falo isso sempre, assim, o amor sabe a hora de dar tchau também, entendeu? É, a gente sabe quando tá fazendo mal um pro outro. Às vezes a outra pessoa, ela não consegue enxergar, mas se você enxergou, cara, Deu o às primeiro vezes é passo. hora de pegar o bonezinho e falar assim, eu acho que sem a gente separado, a gente vai ser mais feliz, entendeu? Porque relacionamento não é um mar de rosas, mas também não é para você ficar chateado 80% do seu tempo E dando morro em ponta de faca, né? e dando um ponto de faca. Então, assim, vamos falar mais sobre isso? Vamos, mas hoje é isso, eu acho, né? O É, equilíbrio, até no tempo, eu acho que já está até passando, vai desligar. vai. E, Falta 7 minutos. e isso, então assim, a gente precisa de equilíbrio em tudo na nossa vida. Se a gente der água demais para o nosso corpo, ele vai dar pala. Se a gente der qualquer coisa demais e tudo, isso é uma coisa que eu segui para minha vida que eu vou passar para vocês de coração. Eu coloquei na minha vida que tudo que eu dou para o meu corpo e para minha vida que ele não precisa, que eu não precise, é veneno. Eu estou abastecendo minha vida de coisa boa. Se eu coloco água demais é veneno, se eu coloco comida demais é veneno, tudo que eu estou colocando demais, que o meu corpo não precisa, é veneno. Então, eu tento reduzir, eu vou sempre para redução de danos. Não faço 100% correto? Não, mas eu vou sempre pensar que se eu posso diminuir o que faz mal para mim, seja meus pensamentos, seja a comida, seja o que vier, eu vou fazer, entendeu? Pensa nisso também para as suas relações, porque tudo que você abastece sua mente, abastece sua relação, vai ganhar força e vai ganhar forma. Então você precisa ter, se você acordou para isso, desperte também para isso que eu estou falando agora. É o momento de você colocar energias na sua relação. Se você já se atinou que os pensamentos bons vão te ajudar, tenha pensamentos bons, elimine os maus. Tudo que você vai aprendendo, tenta botar em prática, senão não adianta nada. E se você sabe como conversar com seu parceiro, converse. Não fica guardando coisa na gaveta, porque o nosso corpo, o nosso organismo é uma panela de pressão. Vai chegar uma hora que você vai enchendo, 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 não vai caber mais nada, aí numa gota d'água você vai explodir e o outro nem vai entender o que está acontecendo e ainda vai te chamar de louco, de louca, e com razão. Então, assim, coloca É. para fora, conversa, expõe. Se você tá junto de uma pessoa, fala para ele o que que você gosta, o que que você não gosta, aonde você gosta de ir, aonde você não gosta de ir, com quem você gosta de estar, com quem você não gosta de estar. Converse, ceda, Se você acha que exige, está coloque dando demais, limites. se você acha que está dando demais, Converse. tire um pouco às vezes, entendeu? Dá uma freada, então, dá uma equilibrada na Isso, sua relação. Então, isso eu mesmo. acho que é tudo a gente vai sentindo e vai fazendo o que a gente acha que tem que ser feito com intenções boas. O importante é não Intenções deixar como está e falar assim, ah, é, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, você é o dono da sua vida, você é o dono das suas conquistas e das suas derrotas. Se você está onde você está hoje, é responsabilidade sua. Se você está com quem você está hoje, é responsabilidade sua. Se você não está feliz hoje, a responsabilidade para mudar essa situação hoje é sua. Então, se você não der o primeiro passo, ninguém vai dar por você, tá bom? É, e não é papo de coach, né? Mas assim, é só para a gente falar Não, que realmente, se a gente não fizer por nós mesmos, eu não conheço ninguém que possa fazer, tá? Eu que faço. Vai no meu tempo, vou do meu jeito, mas um passinho de cada vez eu vou conseguindo. é isso. Todo mundo consegue. Se eu Oh, consigo, se eu é consigo, isso todo mesmo. mundo Se eu consegue. consigo, todo mundo consegue, É. exatamente.
né? Então, Então, um beijo para você, linda. Fica com um Deus. beijo. Bom, boa sextou, né? Bom fim de semana. Sextou para nós todos. Um beijo, gente. Até semana que vem.